Olá, queridos, graça e paz, boa noite, que Deus nos abençoe nesta noite. Estamos aqui para realizar mais uma poderosa oração, nessa grande corrente de oração a qual nós estamos vivendo. Na fé de Daniel, são 21 dias de consagração, de devoção, de comunhão para a glória de Deus. E hoje, especialmente hoje, 6 de dezembro, certamente, hoje Deus nos marcará, hoje Deus marcará a sua vida, marcará a sua família para a glória e louvor do nome dele. Se você crer nisso, você pode compartilhar essa oração agora com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares. Faça isso, compartilhe essa oração com o maior número de pessoas que você puder, para que mais pessoas aí sejam alcançadas para a glória e louvor do nome do Senhor, tá bom? A você que está pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Sou teu servo, pastor Lucas. Eu quero orar por você e unir a minha fé com a sua nessa noite. Eu tenho certeza que Deus nos marcará. É a 10ª noite deste propósito. Estamos na 10ª noite desse jejum e certamente hoje Deus tem reservado mais uma porção daquilo a quanto Ele está liberando nas regiões celestiais sobre as nossas vidas. Eu creio nisso. Você crê? Então diga: eu creio, eu tomo posse para a glória de Deus. Se você não é inscrito neste canal, aqui abaixo em vermelho, não esqueça, se inscreva, porque assim você receberá todas as orações diretamente aí no seu celular. Faça isso, será muito importante, tá bom? Queridos, preste muita atenção. Hoje, nesta noite, eu creio que o mundo espiritual está se movendo. Hoje é 6 de dezembro, 6 do último mês. O 6 é um número representativo, a qual representa o homem. Justamente nesses horários que nós estamos aqui orando agora, é o horário da viração, por volta das 6 horas, entre 6 horas e 45, é o horário da viração. E foi justamente nessas horas que o Senhor falava com Adão. Era justamente nestes momentos que Deus descia para falar com Adão, para se relacionar com ele, para ter aproximação dele, intimidade com ele. E aí você sabe que o fato de Deus falar com Adão, isso lhe dava direitos. O fato de Adão ter aproximação com Deus, isso lhe dava direitos. Direito de governar sobre o Éden, direito de ser cabeça no Éden, direito de ter autoridade sobre as suas palavras, a ponto de nomear as plantas, os animais, os seres, porque a vida de Adão estava em dias. E eu quero que você observe algo. Quando nós estamos aqui nesse jejum, nessa comunhão, a qual nós estamos vivendo no jejum de Daniel, 21 dias, o intuito é alcançar em Deus a aproximação. Porque o jejum nos aproxima de Deus. O jejum, ele tem a intenção de nos tirar, nos afastar um pouco do plano físico e nos aproximar ao mundo espiritual, ao plano espiritual, sabe? Por isso que a consagração, ela é uma separação. E certamente toda pessoa que está em consagração, em comunhão, ela tem que viver uma vida separada, uma vida consagrada a Deus. E Adão, ele tinha isso, uma vida consagrada e separada. E Deus, ele vê que não é bom que o homem viva só. E Deus não faz a mulher, mas por um deslize, por falta da instrução, aquela mulher se deixa levar pela sedução da serpente, em conhecer tudo, em conhecer o bem e o mal. A grande verdade é que quando nós estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, quando você está vivendo uma vida de intimidade com o Senhor, você passa a ser totalmente dependente desse Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais
independente, menos independente você se torna e mais dependente você se torna. Sabe? Você passa a ser totalmente dependente de Deus. Sabe o que Deus quer falar comigo, contigo hoje nessa noite? Você precisa entender que a cada medida que você alcança de aproximação com Deus, você tem que deixar Deus ditar as regras da sua vida. É Deus quem determina, é Deus quem direciona, é Deus quem te guia os passos, é Deus quem te auxilia. E certamente eu não posso assumir esse lugar, porque a tendência do homem que se afasta de Deus é querer assumir um lugar, a qual é do próprio Deus, de tomar certas decisões, sabe, de caminhar por certos caminhos, por certas estradas, porque a grande verdade, o que está escrito lá em Provérbios, a Bíblia diz assim lá em Provérbios: todos os caminhos parecem ser bons ao homem, mas do Senhor procede a sabedoria. O homem faz plano, mas o caminho certo vem da boca do Senhor. Quer dizer que nós somos dependentes até para caminhar. E o que nos faz perceber que esse relacionamento a qual o Senhor quer conosco de intimidade é um relacionamento que me faz voltar, faz com que eu me volte para esse Deus, de pai para filho e de filho para pai, mas um filho que tem uma dependência dele, que depende até para andar, que depende para chegar em algum lugar, depende desse pai, sabe, para ser guiado, direcionado. Por isso que o Senhor nos enviar aqui nessa noite com uma direção que certamente vai marcar as nossas vidas. Sabe por quê? Nós estamos vivendo uns dias precisos. Dias em que o nosso coração tem que de fato estar voltado a Deus. Os nossos corações têm que estar de fato voltado para o Senhor, para que de fato Deus possa nos justificar, possa nos conduzir. Deixa eu falar algo para você: enquanto o seu coração estiver voltado para Deus, Deus sempre vai te justificar, Deus sempre irá te conduzir, você não tropeçará os seus pés, Deus não deixará vacilar os seus pés enquanto você estiver em aproximação com Deus. Enquanto você não perder a comunhão, então busca a comunhão com Deus a cada dia. Busca a intimidade com Deus a cada dia. Através das orações, dos jejuns, da palavra, das obras. Tudo é um coletivo, porque assim certamente você terá autoridade, para ser uma relevância nos ambientes que Deus te instruiu, que Deus te inseriu. Quando Deus te inserir nos ambientes, enquanto você estiver debaixo de uma comunhão da parte de Deus, certamente você será uma autoridade. Eu quero declarar isso na sua vida, que você será uma autoridade espiritual na sua casa, uma autoridade espiritual no seu trabalho, uma autoridade espiritual no seu bairro, que possa, enfim, estabelecer o governo do Senhor. O fato de Adão ter comunhão com Deus, e justamente por essas horas Deus descer e falar com Adão, isso fazia com que Adão andasse em um nível de autoridade, porque esse nível de autoridade fazia com que o governo do Senhor fosse estabelecido naquele lugar. Porque uma coisa nós precisamos entender: quem te governa, quem me governa, é aquele a quem eu adoro,
Assim que você acorda, você pode declarar quem é que vai governar o seu dia, quem é que vai governar a sua vida. Quando você passa de fato a reverenciar, a chamar para próximo, a chamar para perto, se é Deus ou é a mídia, quem é o seu Deus? Quem será o seu Deus do dia? Quem será o seu Deus? A mídia ou o Senhor? Porque muitas pessoas, muitas das vezes, a primeira coisa que ela faz quando ela levanta ou acorda pela manhã é procurar saber uma notícia. A mídia, eu preciso me informar. E muitas vezes não dobra o joelho, muitas vezes não agradece, levanta as mãos para os céus para dizer obrigado, Senhor. Isso gera aproximação. Isso é honra. Porque você está honrando a Deus e reverenciando a Deus nas primeiras horas do dia. Isso gera aproximação de Deus. Quando você o reverencia, Ele se aproxima de vós. É uma questão de honra. Ele diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eu posso desprezar a Deus justamente nas primeiras horas do dia. Eu posso desprezar a Deus quando eu não dobro os meus joelhos para orar, para buscar a aproximação dEle, para estar diante de um relacionamento com Ele. Então, certamente, quem te governa é aquele a quem você reverencia. E talvez a gente reverenciamos a mídia, reverenciamos as notícias. Por isso que a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E se a gente observarmos, século de hoje, século 21, a era a qual nós estamos vivendo, qual tem sido o Deus desse século? É evidente. Quem tem sido o Deus desse século? A mídia, o dinheiro. A mídia tem cegado as pessoas, o dinheiro tem cegado as pessoas, de alguma forma, para sugar a energia espiritual das pessoas. Porque muitas pessoas, quando ligam-se à televisão, vê tragédia, vê isso, vê aquilo, não que não acontece, são sinais de tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso é uma transmissão dos céus, é uma mensagem de Deus para a terra, a qual Ele está nos alertando dia após dia que a volta do seu Filho está próximo para buscar a sua noiva. E Ele certamente virá buscar a sua noiva. E nós não podemos anular isso e adiar isso. Querendo ou não, Jesus virá buscar a sua noiva. Assim como você viu a ONU inaugurando aquela estátua do leopardo, como diz em Apocalipse, e como diz no livro de Daniel, desse mesmo ser, dessa mesma besta, que é o leopardo com asa. São sinais que provam que o Senhor, de fato, não errou em sua palavra e nem errará. Por isso que ele diz em Isaías, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Nós precisamos ser precisos nesses dias. Daniel, ele colocou um propósito no seu coração, e o propósito não era particular, o propósito era do reino. E quando o propósito é do reino, ele nunca é particular, o propósito é coletivo. O propósito que Deus inseriu sobre a vida de Daniel era um propósito coletivo, porque o reino não é individual, o reino é coletivo. Nós precisamos entrar em concordância, em comunhão, em oração, dar as mãos, para que nós possamos se aproximar de Deus. A Bíblia fala que bom e suave é que os irmãos convivam em união. Você sabe que lá no Éden, enquanto havia a comunhão entre Adão e Deus, havia o governo de Deus estabelecido. Agora, por uma desconcordância entre o homem e a mulher. Pastor, por que houve desconcordância? Porque quando houve a queda e Deus veio procurá-los, não achou,
porque ambos haviam caído, ambos haviam comido do fruto a qual não era para comer, se esconderam atrás ou com a folha de figueira. Os historiadores diz que era de fato uma folha de figueira velha, seca. E a gente vê trazendo essa revelação para os dias de hoje. A figueira é representada na igreja. E muitos hoje se escondem atrás de uma Bíblia, se escondem atrás de uma religião. A Bíblia não é para nos esconder. A Bíblia nos confronta a cada dia. Por isso que a palavra se renova a cada dia. A Bíblia é para nos confrontar dia após dia. Deus nos confronta com a sua palavra. E aí nós vamos entender que é uma revelação. Eles se esconderam e veio o Senhor para quebrar essa religiosidade, sabe? Porque eles estavam escondidos, porque a religiosidade, ela não nos aproxima de Deus, ela nos afasta. A religiosidade. Então eles estavam cobertos com folhas de figueira, como muita gente hoje está coberta com folha de figueira, deixando de ser a igreja promissora a qual o Senhor quer que seja, uma igreja de autoridade, uma igreja que vá remir o ambiente, uma igreja que seja uma palavra, sabe, uma igreja que seja uma palavra precisa para o ambiente que está, uma igreja que seja convicta dentro do ambiente que está, uma igreja que seja relevante para o ambiente que se encontra, profética, mas muitas das vezes escondida atrás de teses, atrás de conceitos, atrás de dogmas, atrás de ideias, de ideologias. E você sabe que fora Daniel, melhor dizendo, Adão, perdeu essa tal comunhão e deixar desconcordância com a sua esposa, com a mulher, a qual Deus lhe fez, para lhe ser auxiliadora. E se era auxiliadora, era para estar em todos os instantes, em comunhão, em concordância. E certamente quando a mulher caiu, Adão não estava perto dela. Depois que Adão se encontra com ela e ela já havia comido do fruto, e convence Adão a comer, porque o abismo, ele gera o outro. E a mulher era carne da carne de Adão. A mulher é carne da carne do homem. Passa a ser uma carne só. E não tem essa de dizer que se Eva caiu, Adão não caiu. Se Eva pecou, automaticamente Adão perdeu a autoridade. A autoridade que foi constituída em Deus para governar, para estabelecer os propósitos de Deus, porque todos aqueles que foi confiado em Deus como autoridade para governar, certamente a ideia não é impor as suas ideias, não é pôr as suas vontades, mas é estabelecer os propósitos do reino onde Deus te inseriu. Essa é a ideia. Não existe uma verdade minha, não existe uma vontade minha a ser cumprida, não existe um plano meu, existem os projetos de Deus, a ideia estabelecida de Deus, aonde Deus nos enviou. E aí, quando Deus aparece, a prova que houve desconcordância, quando Deus encontra eles, Deus pergunta o que aconteceu. Ambos jogam para o outro, ambos não se assumem quem de fato caiu. Só que na verdade não existe um culpado. Ambos são culpados, porque ambos são a carne só. E às vezes a gente culpamos a igreja A, a igreja C, a igreja C. Culpado não é a igreja A, a igreja C, a igreja C. Culpado é a falta de comunhão, de concordância. Deus nos uniu para ser um coletivo. Deus nos levantou para ser um todo. Assim como eu estou aqui unindo a minha fé contigo para orar com você, e talvez eu nem te conheça, mas eu quero orar por você, jejuar por você, interceder pela sua vida, para que Deus possa operar. Então nós somos um coletivo, o reino é um coletivo, mas quando existe a tal desconcordância, certamente vem um tropeço, porque a Bíblia fala que não dá para andar juntos se não houver ambos acordos, concordâncias. E aí
os planos de Deus não são estabelecidos. Lembra de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Ambos estavam em concordância. Daniel jejuava de um lado e os irmãos oravam de outro. Daniel jejuava de um lado e orava de um lado, e os irmãos na mesma comunhão e consagração do jejum do propósito. Misael, Ananias e Azarias, porque entraram em concordância. E aonde há unidade, aonde há propósito, aonde há comunhão, o reino de Deus, o governo de Deus é estabelecido. Sabe o que Deus quer dizer para a sua vida? Talvez você ora pela sua família, mas talvez você não busque a aproximação dos céus. A grande verdade é que essa aproximação do céu só virá quando você tiver uma aproximação com o próprio Deus, porque o próprio Deus nos ensina a amar a Ele acima de todas as coisas e depois amar o próximo como a nós mesmos. Quer dizer que se nós amamos a Deus, se estamos em comunhão com Deus, próximo a Deus, certamente estaremos próximos dos nossos irmãos, em comunhão e concordância com nossos irmãos, sabendo quais são as dores dos próximos, as necessidades do próximo. E se houve esse intervalo na vida de Adão, em que a mulher caiu, por um descuido ela ouviu a serpente, ele não estava lá, é porque faltou concordância, faltou comunhão. E a aproximação que ele tinha com Deus, ele já estava perdendo. Talvez estava trocando a mulher, estava trocando o relacionamento com Deus pela mulher que Deus o deu. E Deus está acima de todas as coisas. Nós precisamos entender que nesses dias os nossos corações têm que estar convertidos ao Pai. Ele quer essa total dependência minha e sua. Ele quer que nós venhamos nesses dias resgatar alguns valores que muitas das vezes foi perdido ao decorrer da caminhada, perdido pela vaidade, perdido pelas vontades, perdidos pelos desejos, pelas ambições, perdido pela vontade de crescer, muitas vezes da ênfase de querer crescer. Nós perdemos a essência da dependência em Deus, porque todas as vezes que nós formos dependentes de Deus, certamente iremos orar para tudo, pedimos direção para Deus a tudo, buscar o direcionamento de Deus para tudo. Eu creio que Deus e o reino está se movendo justamente para um propósito, como está escrito em Malaquias capítulo 4, no verso número 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra de maldição. Olha isso, querido, quando o reino ele trabalha em conjunto, mediante os dias que nós estamos vivendo. Você sabe que lá no Éden, aquela terra recebeu a maldição do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Isso é uma maldição. Lembra da morte dos primogênitos dentro do Egito? Só houve uma maneira de fazer com que essa maldição, essa mortandade não entrasse e assolasse a casa dos hebreus, dos servos de Deus, por meio do sangue que uma vez cravado sobre os umbrais, o sangue do cordeiro sobre os umbrais, fazia com que essa maldição não viesse adentrar na casa e essa mortandade não viesse a levar os filhos. Por quê? Porque quando existe a concordância, existe a comunhão. E essa comunhão que havia lá no Egito, entenda isso, fazia com que o coração dos filhos tivesse convertido para os pais. E o pai ama o filho, certamente. O pai que ama o filho sacrifica pelo filho. Deus está disposto a sacrificar por nós. Até porque o primeiro a sacrificar por nós foi o próprio Deus. Ele amou o mundo de tal maneira e entregou o seu filho por outros filhos, que somos nós, filhos de doação. Somos filhos de doação. Mas o seu filho unigênito, ele entregou por nós, mesmo nós sendo filhos de doação, por meio de Jesus. E quem nos deu o direito de ser chamados filhos?
Deus nos deu o direito de ser chamados filhos por meio de Jesus Cristo. Lá em João ele fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me receberam tiveram direitos de ser chamados filhos de meu Pai. Porque me receberam. Somos filhos de doação, como está escrito lá em Efésios capítulo 1. Ele nos constituiu para sermos filhos de doação por meio do sangue de Jesus Cristo. Então entenda algo: os umbrais dos egípcios, melhor, os umbrais dos hebreus, e não dos egípcios. Os umbrais dos hebreus estavam molhados com sangue, porque o coração dos filhos estava convertido com o pai. E quando o coração do filho na casa está convertido com o pai, certamente há livramento. Deus guarda a direção, não há morte, não há sentença. E agora, o coração de Adão no jardim do Éden deixou de estar convertido ao coração do pai. E aí, você sabe, o salário do pecado é a morte. E Deus, para revogar toda essa maldição e remir aquele ambiente, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o que Deus tem que fazer? Sacrificar um cordeiro. Sacrifica o animal e tira aquelas folhas de figueira. Deus dizendo: eu vou quebrar a religião, vou quebrar a religiosidade, dizer para você que a comunhão, ela faz romper-se. O próprio Deus, ele preza pela comunhão, faz romper, faz preceder, e veste eles com aquela folha, ou melhor dizendo, tira aquela folha de figueira e veste eles com a pele de animal. E para vesti-los com a pele de animal, o sangue teve que ser derramado. E se o sangue teve que ser derramado, houve uma remissão de pecado. Olha o que é aproximação. O sacrifício, o derramamento de sangue gera aproximação. Naquele dia, o Senhor Deus estava dizendo: eu estou purificando o homem do pecado por meio do sangue do Cordeiro. E assim precedeu. Os nossos corações têm que estar convertidos ao Pai. Porque se o nosso coração estiver convertido ao Pai, certamente o governo de Deus é estabelecido. Daniel tinha um coração convertido ao Pai. Por isso que Daniel propõe no seu coração não se contaminar, mesmo que ele tenha que sangrar. E certamente ele sangra. Sangra no jejum, sangra na oração. Nós precisamos entender que, se nós queremos remir, nós precisamos ser uma ferramenta precisa. Nós precisamos ser a extensão do reino da terra, o estabelecer do reino da terra. Mas por meio desse propósito, o governo de Deus só estabelece na vida, o governo de Deus só estabelece lá no Egito, porque José se propôs a sangrar. José se propôs a sangrar, ser vendido, caluniado. Daniel se propôs a sangrar e o governo de Deus é estabelecido. Não é o governo de Daniel e não é o governo de José, é o governo de Deus. Não é o meu governo, é o governo de Deus através da minha e da sua vida, sobre a sua casa. E onde há o governo de Deus ser estabelecido, há uma remissão. Eu creio que Deus livrará a sua casa de toda maldição por causa dessa aproximação. E nesses dias que nós estamos vivendo, é necessário nós se aproximarmos do Senhor. Eu quero que você prepare essa água, essa garrafa, quando nós estamos orando dentro desse propósito. Esta palavra nessa noite é para queimar, incendiar dentro de você e despertar dentro de nós a aproximação de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Nós estamos vivendo uns dias precisos para isso, para estarmos próximos, para sermos íntimos, para de fato sermos uma autoridade em todo o ambiente que Deus nos inseriu. Mas para isso devemos prezar pelo relacionamento, devemos considerar o sangue de Cristo, devemos considerar o sangue de Jesus, que foi morto naquela cruz. O sangue camerzinho derramado não foi em vão, foi por um propósito, para remir. E hoje eu e você sermos essa terra. Hoje eu e você sermos filhos de adoração, corações convertidos ao Pai.
E quando seu coração está convertido aos seus pais, ao Pai Celestial, o Pai lhe dá acessos. Você crê? Eu creio que o rebuliço de Deus acontecerá sobre a sua casa, sobre a sua família. Ore comigo nesta hora. Ore junto comigo nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor, adentrar sobre a Tua gloriosa presença neste momento, Senhor. Eu te louvo pelo seu favor, pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Estamos hoje no 10º dia de consagração, o 10º dia de jejum. Certamente, eu tenho sentido a Tua presença, Senhor, de uma maneira palpável. E todos aqueles, Senhor, que têm participado desse jejum de alguma forma, que têm sacrificado de alguma forma ou de forma parcial, ou que creem e está em oração, Senhor, não os deixe, Senhor, de fora de nada do que o Senhor está fazendo nesses dias. Nós precisamos, Senhor Deus, estar inseridos à sua vontade. Não podemos, Senhor, perder, Senhor, a inocência pelo conhecimento. Nós temos que ter conhecimento, mas jamais deixar o conhecimento nos ter. Porque se o conhecimento nos ter, ele nos rouba da Tua presença. Por isso que a Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque você pode conhecer a letra, mas a letra, ela não pode te conhecer. Porque se a letra te conhecer, ela rouba a sua identidade. Ela rouba a sua intimidade. Não seja roubado pela religião, roubado pela religiosidade, roubado pelas ideias, roubado pelos conceitos. Já há um padrão de vida a ser seguido. E esse padrão de vida a ser seguido é a simplicidade. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Eu sou simples. Alguns que queriam ver o reino perguntaram a Jesus como eu faço para ver o Pai, me dar acesso ao Pai. Jesus falou, quem vê a mim, vê o Pai. O reino de Deus é simples, mas é baseado no coletivo, porque o Senhor Jesus disse, ninguém vem até a mim se meu Pai não trouxer. Nós trabalhamos em comunhão desde o início, agora e para todo sempre, mas ninguém vai até meu Pai se não for por meio de mim. Não existe um atalho para chegar ao Senhor. O processo ainda é o joelho, a oração. O processo ainda e o caminho é ainda a oração, o jejum, a comunhão, a devoção, a intimidade, a vida de separação a Deus. É necessário para que os céus nos habilite. É necessário a vida de aproximação a Deus. Senhor, que pessoas que estão me assistindo nessa hora, nessa oração, meu Pai, elas possam sentir o Seu Espírito fluir sobre ela, Sua presença, Senhor, repousar sobre ela. Repousa, Senhor, com a Sua graça. Repousa, Senhor, com o Seu Espírito. Glorifica o Seu nome sobre essa casa. Que ela possa sentir, Senhor, agora um derramar dessa porção que o Senhor tem a nos derramar nessa noite. Que possamos, Senhor, ter os nossos corações convertidos, que voltemos ao jardim da inocência, que voltemos à simplicidade, à dependência do Senhor, que voltemos a ser simples, a ter comunhão, aproximação, mesmo que temos que sangrar para isso, são dias precisos para isso. Sim, Senhor, os céus têm proclamado a Sua glória e os firmamentos têm anunciado as obras das Suas mãos. Os sinais estão aí, não tem como negligenciar, Senhor. Eu não quero ficar de fora do reino. E para não ficar de fora do reino, eu tenho que cumprir o propósito. Você tem que cumprir o propósito da qual Deus inseriu no seu coração. Senhor Deus, obrigado por esta noite. Eu estabeleço, Senhor Deus, a Tua palavra sobre o coração dessa mulher, sobre o coração desse homem, e que certamente haverá estabelecer de governo nessa casa. E tudo que estava fora do seu lugar será colocado, será
posicionado para o seu devido lugar, porque o Senhor vai remir esse ambiente. Se era um ambiente de pecado, de vício, se era um ambiente, Senhor, de contenda, de briga, estabelece o seu governo aí dentro, Senhor, e acaba com estas brigas, com esses vícios. Senhor Deus, estabeleça o seu querer, estabeleça a sua vontade sobre essa casa. Eu te glorifico, Senhor, e te agradeço. Que nós possamos, Senhor, ter um coração ajustado ao seu coração, um coração alinhado com o seu coração. Possamos ter uma vida entronizada com o reino, uma vida que esteja em sincronia com os céus. Eu creio nesse alinhamento do Senhor, a qual o Senhor tem feito nesses dias, preparado nesses dias para com as nossas vidas. Glorifica o seu nome, Senhor. Eu te dou graça, Deus. Levante as suas mãos comigo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. Eu creio nisso, Senhor, que sobre esta casa não faltará, porque o Senhor também é Pai nesta casa. O Senhor é meu Pai e o Senhor é Pai desta pessoa, é Pai de todos, como a tua palavra diz. Então não deixe faltar, supra essa necessidade, Senhor, porque a nossa casa nós entregamos a Ti, o governo da casa nós entregamos para Ti, como diz em tua palavra em Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, quem vai edificar? Não somos nós, por mais que achamos que podemos, Senhor, não somos comparado a Ti. É o Senhor que pode, faz, ainda que a palavra não me chegou à boca, Tu conhece, Tu sabe, Senhor, porque o Senhor sonda o meu pensamento, esquadria o meu coração. Ó Deus, nesta noite nós queremos, Deus, Te louvar, Te bendizer, favorecer a Ti, favorecer a Tua vontade, engrandecer o Teu nome, Deus, porque o Senhor é fiel e digno disso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino e seja feita, Senhor, a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus, me mostrava alguém que está me assistindo nessa hora, enquanto eu oro aqui, Deus, dando livramento para a sua vida, e Deus está falando, o espírito da morte não vai levar, não vai levar, diz o Senhor. O espírito da morte está batendo em retirada nessa hora. Eu declaro, porque a sua casa, a sua família, a sua vida é blindada pelo sangue que reme, que sara, que cura, que liberta, que livra, o sangue carmesim, o sangue do Cordeiro. Eu selo, Senhor, que agora toda a morte é cancelada sobre o filho, sobre a filha, sobre a família. Eu anulo agora, Senhor, nas regiões celestiais, todos os decretos de mortes, toda arma forjada, toda cilada. Satanás, o Senhor te repreenda agora, espírito de morte, em nome do Senhor Jesus. Ai, eu declaro isso, Senhor. Estabeleça o seu reino na sua casa, Senhor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós te louvamos, Deus. Obrigado pelo teu favor, pela tua misericórdia. Que essa pessoa receba paz, ânimo e vigor, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão neste momento, a livramento da parte de Deus nesta hora. Eu creio. Você possa compartilhar essa palavra, essa oração com as pessoas, para que Deus possa pegar algumas pessoas por dentro e converter os seus corações a Ele. Assim eu acredito. Amém, queridos? Eu te aguardo na oração da manhã, oração do dia, a qual é 5h30 da manhã, tá bom? Deus te abençoe. Um beijo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador repouse sobre as nossas vidas. Deus te abençoe.